Meu nome é Williams Glauber e você está ouvindo o podcast mensal Gira Talks, uma ação da Gira 360, consultoria especializada em comunicação e relacionamento para empresas B2B. Os Gira Talks são bate-papos com profissionais do mercado. O propósito dessa iniciativa é explicar melhor ou aprofundar temas relevantes para empresas e pessoas, além de proporcionar um compartilhamento de conhecimentos práticos. Para conhecer melhor a Gira e suas iniciativas, acesse gira360.com.br. No podcast de hoje vamos falar sobre inovação e ambiente de trabalho, o impacto das mudanças e as novas tendências. O nosso convidado é Peter Kawamura, Head de Facilities, Real Estate e Office IT no Movile Group. Peter Kawamura é arquiteto de formação e atua na área de Facilities há 16 anos. Ele atuou como Facilities Manager por quase 7 anos na Cushman & Wakefield. Ocupou a mesma função na Reis por quase 4 anos e atualmente é o Head de Facilities do Movile Group, empresa na qual ele está prestes a completar 6 anos como colaborador. Peter, pra gente começar a conversa, eu mesmo, antes de conhecer essa área, Facilities pra mim, eu sempre traduzia a palavra, eu acho que acaba sendo um pouco isso, né? Facilita a vida do colaborador, mas é uma coisa um pouco mais complexa do que isso. Então, acho que pra gente começar a nossa conversa, seria legal você explicar pra gente qual é a função dessa área de Facilities dentro da empresa. Ah, legal. Williams, assim, o Facilities, as pessoas, até brinco, né, que eu tento explicar isso para várias pessoas, principalmente para minha mãe, né, e aí minha mãe vira e fala assim, tá bom, filho, eu sei que eu entendi. Aí ela vai tentar explicar para todo mundo o que eu faço e ela nunca sabe explicar. E por muito tempo, né, Facilities, o pessoal achava que era apenas uma área, né, de operacional, né, e por ser muito, ter essa cara de operação, né, e por as pessoas não entenderem o que de fato faz, né, as pessoas achavam que era síndico, zelador, essas coisas de prédio, né. Mas eu falo que o Facilities é muito mais que isso, né, eu acho que, principalmente hoje, né, nos dias de hoje, tem um papel muito mais estratégico para as empresas, né. Por que as pessoas acham que é mais operacional? Porque quando fala de Facilities, o pessoal pensa em, a parte operação de cuidar de prédio, manutenção, cuidar dessa parte toda de preventivas, corretivas, administrativas, tal. Então por isso que a pessoa acha que é muito mais operacional. O que eu falo é que, assim, tem muito mais que isso, né. E aí para cada empresa, ela tem um formato, porque acho que como é um departamento muito dinâmico, e as pessoas são muito dinâmicas, né, os facilities são muito dinâmicos, então, assim, você consegue colocar, né, mais, jobs dentro de facilities. Então tem empresas que você tem a parte administrativa, a manutenção, toda a parte de correios, essa parte de, contratos de terceiros, aí outras empresas vão agregando um pouco mais, né, aí tem toda a parte de locação de carros, aí você tem uma parte que às vezes é um prédio que a gente fala que é monousuário, às vezes é um prédio que você está locando um andar. Então, assim, tudo isso vai alterando o escopo do Facilities. Então, ou ele aumenta, ou ele diminui conforme, né, a empresa que ele está, né, e por isso que eu falo que ela é muito dinâmica. Aí, quando eu falo que ele é muito mais estratégico do que operacional, é porque se você está ligado ao core e entende quais são os objetivos da empresa, você consegue também direcionar o departamento para isso. Então, por exemplo, a empresa está pensando, quando o Facilities tem toda a parte de real estate que nós falamos, né? Então, assim, ela pretende ir para um local, né? Ela fala mais ou menos o local, por exemplo, São Paulo, né? Vou lá para o centro, por exemplo. Aí você vai procurar o que é melhor, né, para o escritório, né, da sua empresa, e entender tudo. Então, assim, a distância de um metrô, de uma linha de trem,
se ela tem a parte de restaurante, amenities em volta, né? Se ela está bem localizada, se ela tem tudo que a empresa, né, o que ela representa, né, você vai achar o local, né, ideal para que o que essa empresa representa para ela mesmo, né? Então, assim, é, aí você começa a gerenciar, e aí você vê a estratégia, porque quando você faz isso, você faz com que tenha satisfação, né, dos funcionários, você consegue fazer com que as pessoas se sintam bem, e você entende todas a estratégia da empresa, então aí fica muito mais fácil de você entender tudo isso. Então, assim, por isso que eu falo que o quanto que ela é estratégico. E para quem não gosta, né, de aquela rotina, todo dia você faz a mesma coisa, tal, 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 é excelente, porque cada dia é um desafio, né? Então, assim, você tem um desafio novo, é super dinâmico, assim, e acontece, as coisas tem problemas que acontecem aí, se for problema físico, por exemplo, deu um problema no andar que você está trabalhando, e você que vai ter que resolver esse problema. Eu falo que a gente é muito focado em pessoas, né? A gente pensa no seguinte forma, e por isso que eu acho que também é estratégico, porque está ligado muito ao valor e à cultura da empresa. Então, assim, a cultura da empresa fala que, assim, a gente é focado em pessoas, e hoje a gente fala que todo mundo pensa dessa forma, né? Que as pessoas são a principal, né, elemento dentro de uma empresa. Então, você tem que dar super foco, né, e fazer com que as pessoas se sintam o melhor possível dentro do escritório. Então, assim, eu falo assim, vocês focam no core business, nós focamos para que tudo que você precise aconteça da melhor forma possível, né, e fazer com que você se sinta bem dentro do escritório. Então, cada dia é um desafio. Então, assim, tem algum problema? Então, pessoal, não se preocupe, a gente resolve, né? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que eu falo de facilities é que você tem que gostar de servir pessoas, né? Acho que tem que estar dentro do seu DNA. Eu falo para o pessoal que se você gosta de servir pessoas, se você gosta de cuidar de pessoas, você está na profissão certa, tá? Porque é isso que faz mover e se sentir bem. Muitas empresas, às vezes, pensam mais no bem lá de cima, né? E o bem lá de baixo fica em segundo plano. Não criticando, cada empresa tem o seu modo, o seu propósito de agir aí. Mas eu acho que cada vez mais o propósito está indo à humanização, né? As pessoas são mais humanas, vão ter que seguir essa linha, né? De pensar no outro. Não tem outros, não tem mais segredo, né? É isso e pronto. Você mesmo falou que basicamente o seu trabalho é lidar com as pessoas, né? E aí a gente tá num ano mágico aí em que as pessoas estão sendo muito afetadas. E aí, por consequência, o modo de trabalhar também está sendo muito afetado, né? A gente teve aí o Twitter, por exemplo, que já autorizou os funcionários a ficarem em casa 100%. Eu fiz até uma pesquisa rápida. As vagas que o Twitter abre não tem mais endereço de vaga. Não tem mais assim, a vaga é do Rio, a vaga é para São Paulo. Eles só abrem a vaga, não existe endereço, então qualquer um pode se candidatar, porque essa pessoa vai ficar em casa. O Google fez isso também, a XP, né? Parte dos colaboradores acabaram ficando em casa. Como que isso afetou, Peter, no seu dia a dia? Porque como você explicou, 50% do seu trabalho é a questão operacional, mas 50% é estratégica. Como que foram essas movimentações de gerir essas equipes remotamente? Existiu aí uma espécie de organização do ambiente de trabalho desse colaborador em casa? Como que foi isso? O que mudou na prática, né? Porque se para a pessoa que estava acostumada a ir todos os dias no escritório, para ela mudou muita coisa, eu imagino que para quem faz essa gestão mudou mais ainda, né? Sim, e eu acho que o que até a Gisele estava falando, eu acho que a palavra que rege, né, nesse momento é empatia, né? Porque se você é empático, né, e eu acho que tem o entendimento, né, de que tudo isso mudou e de que as pessoas estão na sua casa e tem
rotina completamente diferente, com obrigações, com divisões de tarefas, tudo. Eu acho que se você conseguir lidar, entender isso, acho que assim você consegue gerir muito bem tudo isso, tá? Então, mas isso é um aprendizado, isso foi um aprendizado, isso aí, assim, no começo ninguém sabia, ninguém nunca tinha passado por isso, né? Ninguém sabia como que lidar com uma pandemia, né? Mas eu acho que se você começa a entender o outro lado da pessoa, entender quais as dificuldades dela, você consegue gerir melhor tudo isso. E aí, quando a gente fala isso, assim, entender se a pessoa está se na casa dela, por exemplo, né, ela tem todo o espaço para trabalhar, quais as dificuldades que ela tem, quais os horários que ela pode também desenvolver uma reunião, né? Porque às vezes ela não consegue, ela tem algumas tarefas que ela vai precisar desenvolver em casa, né, para ajudar em casa ou para fazer alguma coisa, que vai limitar. E aí você não vai deixar essa pessoa de fora, por exemplo, de uma reunião por causa disso. Então, mude, né? Vamos ter uma flexibilidade, entender o outro lado da pessoa. Então, acho que isso faz com que também a pessoa que está sendo liderada, ela fala assim, poxa, que bacana, ele está vendo o meu lado também. Né? Então, aí você consegue ter essa questão da confiança também, né, por outro lado. Então, assim, então a gente entende o espaço, a gente vê o que ela precisa, quais são os problemas, dando auxílios, né? Porque a gente fala que a gente se preocupa muito com a saúde mental, né, Williams? Então, assim, como que a pessoa está, como que ela está lidando com tudo isso, né? Às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes ela mora com uma família, às vezes ela está num ambiente muito pequeno, né, onde ela tem que ficar se movimentando, não tem uma área de, né, concentração. Então, assim, entender tudo isso, né? Então, aí tem outra parte, assim, acho que a gestão de tempo é muito importante para ambos os lados, né? Entender os limites, né? Então, assim, o horário que você começa, o horário que você termina, dividir com eles, assim, olha, o horário que você vai ter de almoço, né? Porque quando você estava no escritório, você falava, vamos sair junto, né? E as pessoas estão todas juntas, então elas estão se respeitando por causa que elas estão juntas, né? Eu estou vendo. Quando você não tá, você fala assim, olha, eu vou parar de tal ou tal horário. Então, aí você fecha a sua agenda, as pessoas entendem, e você divide com a sua equipe. Olha, divide a agenda com todo mundo, né? Fala assim, olha, eu tenho tal horário, tal. E também incluir nessa sua agenda, né, suas atividades diárias. Então, assim, algum hobby que você tenha, eu vou para academia, vou fazer algum exercício, ou fazer uma caminhada, tal. Então, coloque, né, tudo isso e seja transparente, né? Acho que isso é muito importante nesse momento. Ter muito claro quais são os objetivos, qual que é a estratégia, quais são as entregas, né? Então você pode, se a pessoa vai trabalhar até mais tarde, tudo bem, tá negociado, né? Você sabe qual que é o objetivo, qual que é o plano, como que você vai gerenciar a sua entrega. E aí acho que até é um trabalho bacana da pessoa que nunca fez home office, por exemplo, lidar com isso, é um aprendizado também, né? De como fazer isso, como você consegue trabalhar e ser uma pessoa muito mais dinâmica também, né? Então, acho que é um grande aprendizado. A gestão de tudo isso acabou, pelo que você acabou de explicar, acabou ficando muito mais personalizada, né? Porque antes você via a necessidade ali, às vezes, de um andar, de uma equipe que estava numa mesa, enfim, em conjunto. Agora você precisa olhar a necessidade do quarto do analista, da sala de estar onde está o computador do gerente, e aí isso acaba impactando também como se cobra resultado, né? Porque que nem a gente falou, às vezes a gente, sei lá, eu preciso entregar um relatório até às 5, mas o melhor momento de eu trabalhar em casa, que eu tenho 5 filhos, é das 6 às 8 da noite, por exemplo. Você acha que isso impactou também na hora de cobrarem resultado da equipe e, no seu caso, te cobram resultado de uma maneira diferente, ou você acha que hoje você está sendo cobrado por mais resultado? Como que é essa mensuração de resultado, né? Porque eu acho que quando a gente muda o ambiente, eu acho que o tipo de resultado também acaba sendo outro, não? Então, no meu caso, Williams, eu acho que, assim, não muda, porque eu acho que está muito bem alinhado as coisas, assim, sabe? Então, Uhum. assim, o que a gente tem, e por isso que eu acho que na empresa tá tudo, as coisas funcionam, tem muitas empresas que isso tem acontecido,
por conta disso, né? Então, assim, eu acho que tem momentos que você acha que você está trabalhando até mais, né? Porque por conta disso, porque você tem os seus tempos, então aí você tem que parar, você vai fazer alguma coisa em casa e depois você faz a mais, né? Você faz um outro período, né? Mas eu acho que tudo isso é como você aloca seu tempo, né? E como que você negocia a entrega do seu resultado. Então, assim, as entregas do resultado não mudam, né? E onde eu trabalho também, a gente tem essa flexibilidade. Nós somos movidos também por resultados. Então, assim, quando você acordou alguma coisa, né, com o seu gestor, está acordado, e aí você vai flexibilizar isso durante o seu tempo, né, do seu dia, né, eu entendo isso, assim, eu acho que é um compromisso que você tem, né, o que você tem que entender, e aí por isso que eu falo muito sobre empatia, é como você vai fazer isso, de que forma, né, e como que você vai gerir seu tempo para fazer tudo isso, né, e assim, eu acho que aí um ponto é entender quais são as suas prioridades, porque no momento quando você está em home office, antes você conseguia resolver algum assunto num café. Você toma um café de 10 minutos, você resolve. Mas na sua casa, às vezes você vira e fala assim, poxa, eu preciso marcar uma reunião. Aí você pensa assim, será que realmente eu preciso marcar uma reunião para resolver isso? Será que eu posso mandar uma mensagem para a pessoa e consigo já resolver? Da mesma forma que se fosse um café? Ou por meios de comunicação interna, ou por outros meios, né, um e-mail e tal, porque aí você consegue melhorar e consegue gerir melhor o seu tempo, sua agenda. Porque, por exemplo, no dia você fecha 11 reuniões, por exemplo. Loucura, né? É que teve um dia que eu já fechei 11 reuniões. Poxa, será que você tá... então, mas será que tá certo, né? Então, assim, eu refleti, porque é uma... Precisava ter acontecido, né? Desculpa, não entendi, Williams? Será que todas essas reuniões precisavam mesmo ter acontecido? Ou, tipo, metade delas podia ter sido um e-mail? Perfeito. Ou até, assim, um WhatsApp, ou qualquer outro meio de comunicação que você possa mandar para a pessoa, né? Então, assim, você manda, ela responde, tem o tempo dela também de responder, né? Sim, claro, se não for alguma coisa, tem telefone, você liga para a pessoa também, né? Você tem meios de comunicação. Hoje você tem essa facilidade. Porque, assim, o que acontece, assim, aí você começa a ter esse aprendizado, né? De que realmente você não precisa, talvez, dessas 11 reuniões, ou mesmo o tamanho das reuniões, né? Às vezes você marca 1 hora, coisa que você consegue resolver em 30 minutos. Então, você tem que ser mais objetivo, pragmático, né? E tentar para resolver. Né? E aí, com isso, você consegue liberar mais seu tempo do dia para você fazer seus trabalhos, suas entregas. Então, por isso que eu falo assim, é muito mais de como que você faz essa gestão. Eu participei de uma reunião que uma empresa ela bolou uns gifzinhos de a mãe, tipo assim, estou dando comida pro meu filho, agora não posso, estou almoçando, tipo, para deixar mais leve a mensagem, não encha um pouco o meu saco. Me deixa em paz que eu tô ocupada. Porque eu estou fazendo outra coisa e minha vida não é só isso, entendeu? Então foi uma forma mais leve de passar algumas mensagens, tipo, agora estou jantando, agora estou com meu filho. Então, algo bem leve, assim, porque senão não tem limite também, né? A gente sabe que meios de mensagem é algo incontrolável, né? Enquanto você dá corda à pessoa, tem pessoas que não têm nem noção, né? Ela não vê muito, vou mandar, amanhã ela responde. Mas ela vê, eu, por exemplo, se eu vejo uma vez às 9 da noite, aí eu começo já. Aí tem que responder, porque eu já começo na paranoia, né? Porque eu sou uma pessoa que já tem que responder as coisas. E não tá certo. Mas sabe o que é isso, Gisele? Eu acho que é muito daquilo que a gente estava conversando lá no início, é de você alinhar as expectativas e alinhar com toda a sua equipe, por exemplo. Então, você fala, olha, o meu dia começa às 9, por exemplo, e termina às 18. Aí, a partir desse momento, e a gente utiliza também um meio de comunicação que você consegue meio que deixar assim, olha, ele está desativado. São meios que você faz e as pessoas respeitam. Agora, se você não alinhar essas expectativas e vice-versa, né, e que você seja transparente e aberto, fala, olha, não é porque eu estou falando que eu paro às 18
né, que você fala, nossa, então quer dizer que ele não trabalha, quer dizer que ele não faz nada? Não, né, é um respeito com a pessoa, tem que ser empático com a pessoa, né, assim, acontece alguma coisa, né, e aí você realmente precisa falar com a pessoa, e você vai por um outro meio de comunicação, por exemplo, o WhatsApp. Mas qualquer comunicação você faz por essa via de comunicação, né, interna. Então, porque você consegue ligar, desativar. A pessoa está de férias, aparece que ela está de férias, aparece um emojizinho lá, mostrando que ela está de férias, né, então, assim, é legal, né, um emojizinho que tem um emojizinho que a pessoa está dormindo, né, um emojizinho que ela está treinando. Então, assim, a pessoa sabe. Então, eu falo assim, poxa, eu vou respeitar. Né? Então, eu acho que, assim, tem que ser no todo, né? Então, por isso que é legal isso. E assim, pelo que a gente entendeu desse trechinho que a gente está comentando, acho que tem que ter muita sinergia entre a área de comunicação da empresa e a sua área, né, Peter? Os facilities, porque eu acho que é a maneira ali de alinhar as expectativas e só dá para fazer isso com uma boa comunicação. Então, às vezes é elaborando uma maneira diferente de se comunicar, ou então concentrando, não mandem mais o WhatsApp, a gente tem essa rede aqui, conversem só por ela e tal. Por exemplo, o Twitter mesmo, o CEO do Twitter, ele usou e-mail para avisar todo mundo, em todos os países que o Twitter opera, que eles, a partir dali, ficariam de home office e tal. Então, ele usou algo super simples, né? Um meio de comunicação super simples, e para avisar algo super sério, mas que não precisaria de uma reunião, por exemplo. Era só um informativo. No seu caso, Peter, essas ações de tentar elaborar uma comunicação um pouco mais criativa, ou então, assim, entender o que você precisa comunicar para alguns departamentos em relação a horário de trabalho, gestão de tempo. Você acha que com essa coisa da pandemia e do pessoal em home office, você ficou mais próximo da área de comunicação? Você acha que vocês precisaram criar soluções mais criativas juntos? Sim, é muito importante essa sua pergunta, o Williams, porque faz todo sentido, né? Porque eu acho que comunicação, acho que o grande, até antes da pandemia, a gente via muitos problemas de comunicação, já existia um problema de comunicação, né? E aí você teve que potencializar isso no momento de pandemia, onde que você não consegue nem encontrar com a pessoa, como que se comunica com ela? Então, assim, por isso que eu falo assim, o quanto que Facilities é estratégico neste momento, né? E o quanto que você pode ajudar os outros departamentos nesse momento, né? Estar muito próximo da área de comunicação. Então, assim, como você bola uma comunicação em conjunta para que você seja mais assertivo na hora que chegue para todos os seus funcionários? De que forma você consegue levar, né, e traduzir isso, né, à distância? Então, acho que assim, teve que melhorar muito a comunicação, teve que entender qual é a comunicação mais assertiva e que levasse até um pouco eu falo que nas palavras você também consegue, né, e nas ações você consegue levar tudo que a empresa representa no seu dia a dia. Né? Então, assim, se você conseguir fazer uma comunicação muito bem efetiva e comunicando e posicionando, porque às vezes você solta um comunicado e depois esquece esse comunicado, ok, assim, as pessoas não se sentem atendidas por isso. Então, se você vai passando, vai tendo esse acompanhamento da comunicação, vai te dando, né, algumas informações intermediárias, né, de alguma coisa que você está informando, né, as pessoas falam, nossa, que legal, existe esse tratamento, esse cuidado, né, com o colaborador. E eu acho que a gente trabalhou muito, né, com isso, e tem um outro ponto também, assim, tudo que você faz muito em demasia também é um problema. Então você tem que saber muito bem também controlar essa comunicação, porque se você solta muita comunicação para as pessoas acabam não lendo também. Então, assim, como que você vai levar a comunicação certa, como você vai ser efetivo sem mandar um monte de coisa para a pessoa, né, ficar lendo, porque também imagina, você está no seu dia caótico, com um monte de coisas para fazer, reuniões, tem que entregar coisas, e você fica mandando várias coisas, né, sem ter uma organização, sem ter um planejamento, né, com outros departamentos. Então, assim, isso também pode ser um problema. Da mesma forma que ele é muito saudável, ela pode ser um problema. Então, assim,
de que forma você consegue trabalhar com um departamento que faça isso, né, de uma maneira organizada para que solte todas essas comunicações para as pessoas que estão em casa. 2021 vai ser bastante desafiador de vários aspectos, né, econômicos, eu acho que de mercado como um todo, e aí a gente entendeu que essa é uma via que não tem retorno, né, do home office, dos horários mais flexíveis, da gestão inteligente de tempo, que eu acho que é um ponto que o Peter trouxe muito aqui nessa conversa, que é bem interessante a gente achar que, por exemplo, um facilities, ele lida só com o ambiente de trabalho, mas na realidade é papel desse facilities também gerenciar o tempo das pessoas, né? Ajudar as pessoas a otimizarem o tempo delas, seja mudando uma reunião que iria durar 1 hora para 15 minutos, ou uma reunião que tem que virar um e-mail, e aí, enfim, para alinhar as expectativas. Peter, o que você enxerga como tendência para esse ano de 2021 aí no quesito gerir equipes e ambientes de trabalho, e o que você acha que a gente precisa deixar para trás, esquecer, não fazer mais porque a gente viu que não dá mais certo? É uma ótima pergunta, Williams. Eu acho assim, o que a gente entende do que foi, o que tem lá de trás, né, e um pouco do que vem lá para frente, acho que assim é a ressignificação das coisas, né? Acho que ressignificar, né, no sentido de tudo que a gente conversou um pouco, né, sobre esse aprendizado que a gente teve durante todo esse tempo, né, desses 8 meses, a gente tem que colocar mais em prática, porque também falam de que a gente vai ficar por mais tempo, né, nas nossas casas, né, e assim, vai ter, talvez tá tendo essa segunda onda, né, talvez a gente fique mais tempo em casa, então assim, o que a gente aprendeu com tudo isso? O que a gente fez, né, de bom nesse tempo para colocar em prática? Se você não colocou, colocar em prática, né? Você vai ter que entender assim, lá na frente, depois que também passar essa onda, começar a abrir, você vai ter um momento híbrido, né? A gente fala que eu acredito muito no modelo híbrido, né? De que você vai fazer uma gestão híbrida. Então, assim, você vai trabalhar em casa, você vai trabalhar um período no escritório, né? E você tem outros formatos de trabalho, né? E aí as pessoas vão ser muito mais ter essa flexibilidade e ter isso. Como que você trabalha tudo isso? E como que você faz com que a pessoa você dê o melhor suporte para a pessoa, né? Para os seus liderados nesse formato, né? Então assim, aquela coisa que você fazia lá atrás, né, naquele formato que era muito mais centralizador, que você ia para o escritório, que você marcava, eu acho que você vai ter que ter essa flexibilidade e ter mais isso, né, daqui para frente, né? Então, assim, como que você modifica tudo isso? Como você pensa essas novas tratativas, essas partes de, como que eu inovo, né, na hora que eu faço uma gestão, até um pouco que a Gisele falou, como que você pensa porque a gente estava falando um pouco de gerações, né, como que você consegue impactar essas novas gerações com outros modelos de gestão, né, como que você faz todo esse aprendizado colocar em prática? Acho que é um pouco disso que eu entendo. E uma coisa que você falou, Gisele, que é bacana, né? Tinha muitas empresas que, assim, algumas empresas já trabalhavam nesse modelo, né, de home office, outras falavam que trabalhavam, mas não trabalhavam, e outras que não achavam que não funcionava, porque achava que o funcionário ficava em casa. Então, assim, essa resiliência, esse entendimento e mudar todo, né, o foco da empresa que tinha esse pensamento, ele deve ter aprendido muito durante esse tempo, porque foi do dia para a noite que ele teve que colocar todo mundo em casa, né? Então, assim, por isso que todos esses pontos que a gente fala sobre ressignificação, sobre empatia, sobre como que você faz o seu planejamento da sua empresa, como que você lida muito bem com, que a gente fala que assim, é a peça mais importante da empresa, que são as pessoas, porque sem as pessoas nada funciona na empresa, né? E você tem que entender se ela está bem
ela está bem na sua casa, se você está conseguindo suportar ela. Então, acho que eu falo um pouco da parte de facilities. Como que a gente ajuda, né, daqui para frente, de algum formato, que as pessoas se sintam bem, possam trabalhar sem uma carga mental, com a saúde mental muito boa, né? Porque imagina, você fica enclausurado muito tempo em casa, sem convívio, sem encontrar com as pessoas. Como que você faz com que as pessoas que trabalham com você se sintam bem, se sintam produtivas e consigam entregar, né, do jeito que a empresa quer? Então, assim, acho que é um conjunto de várias coisas que você precisa trabalhar, né? Não é uma única coisa. A empresa só pensa em resultado e esquece das pessoas, e não vai dar certo, né? A gente tem que pensar nas pessoas, né? Esse é o foco, esse é entender isso. Por isso que a gente fala muito dessa parte da empatia, né? E assim, a gente fala e a gente vive isso, né? O dia a dia. Então, eu falo, eu sou casado, tenho filho, tenho filha. Então, assim, é uma outra dinâmica, né? A gente divide as atividades em casa, a gente tem momentos, né, que você tem que ficar mais com as crianças, né? E assim, por isso que acho que esse é o futuro. Gestão à distância, né? Vai ficar muito mais gestão à distância do que presencial. E então as empresas vão ter que ter isso mais forte, porque vai ter que ter aquela necessidade, né, de construir uma relação de confiança com a equipe. Então, para um gestor que vai ter que se adaptar, ele construir isso com a sua equipe à distância, vai ser um desafio. E a resiliência vai ter que estar bem presente aí, porque eu acho que lidar aí com alguns percalços que provavelmente aconteçam, eu acho que ele vai ter que deixar isso bem presente. Então, eu acho que entender realmente qual é o propósito da empresa é o foco aí da gestão que vem. Eu acho que o futuro tem que ser otimizado, né? Porque a gente, às vezes, ali no dia a dia, lida com tanta burocracia, tanta coisa que às vezes a gente nem precisava fazer ou dá para simplificar. E eu acho que essa nossa conversa, se a gente pudesse concluir ela em poucas palavras, acho que é isso, né? A pessoa tá sempre à frente, porque se a pessoa não tá bem, o resultado não sai bom, a gestão não é boa, e ao mesmo tempo a gente entende que às vezes a gente dificulta algumas coisas que, se eu tô em casa com o meu computador eu consigo resolver, eu não precisava ter feito uma reunião com os gestores para resolver algo que às vezes era muito simples, né? Eu acho que a gente foi entendendo que a gente complicava demais algumas coisas, que dá para ser bem mais fácil e acho que por consequência menos estressante. E acho que é um aprendizado, tá? É que a gente fala, né? Não é do dia para noite que a gente consegue fazer isso. A gente vai aprendendo dia a dia e vai conseguindo acomodar, né? Tudo isso. E é o que eu falo, sempre tem que ter os dois lados que entendem isso, né? Então, por exemplo, um lado quer muito, outro lado não quer. Então, assim, vamos tentar alinhar essas expectativas, né? Para que a gente chegue no melhor formato possível. E o nosso podcast chegou ao fim. Agradecemos muito a presença do Peter Kawamura. Você pode encontrá-lo lá no LinkedIn. Kawamura se soletra Kawamura. E muito obrigado a você por nos ouvir até aqui. Os podcasts Gira Talks têm produção da Inspirata, iniciativa que promove experiências de conteúdo para empresas e marcas. Acesse inspirata.com.br para saber mais. O podcast Gira Talks está presente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, demais plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Siga a gente e fique sabendo sempre que publicarmos um episódio novo. Nós também estamos no LinkedIn. Siga nossa página Gira 360 para saber sobre as novidades. Um abraço e até a próxima!